Olá, boa noite e bem-vindos ao Nada Disto é Normal. Espero que hoje consiga concluir a abertura do programa sem cair no meio do chão, como me aconteceu ontem, e perder parte do inicial. Nada Disto é Normal é um programa produzido pela TV Amadora e pela Telefonia da Amadora, que está convosco de segunda a sexta-feira às 22 horas. Ao longo deste programa vamos falar da Amadora, Oeiras, Cascais e Sintra, temas culturais, temas sociais e também os números ligados à Covid-19. Helena Durães, Pedro Peixoto e Rui Mesquita na Regi. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Consegui. Pronto, já posso ir embora. Está feito. Agora vai ser. Então, até amanhã. Pronto. Muito agora, bem. Liga-se tudo e pronto. Então, e nós vamos começar já sem mais demoras. Passaram bem o dia? Sim. Preparados para a semana que aí vem? Pronto, já estamos quase a meio. Já estamos quase a meio. Vamos avançar para os temas de cultura? Vamos avançar. Vamos a isso. Ora então, começando pela Amadora, hoje trago aqui, não é bem uma notícia porque quem viu as comemorações do 25 de Abril da cidade da Amadora já teve um cheirinho daquilo que aconteceu aos recreios da Amadora. O edifício foi reabilitado. No site da autarquia podemos ver algumas das obras que aconteceram e como o espaço está bastante diferente para quem o conhecia. Ele está um bocadinho diferente, logo no exterior foi pintado de novo com outra cor e no interior a sala, portanto o auditório está também diferente. Houve aqui uma nova disposição no sistema de iluminação e também na marcação de lugares, enfim, toda uma novidade. E também depois no espaço exterior, ou melhor, no foyer, também está completamente diferente e espera-se que continue a ser um espaço que traga a cultura para o centro da cidade da Amadora, até porque é um espaço centenário e que toda a gente reconhece na cidade da Amadora. Aliás, por muito que se faça, por muitos equipamentos novos que se construam ou que se reabilitem, o emblemático Recreios da Amadora são os Recreios da Amadora. É verdade, é um espaço que continua a ser dotado para o teatro, para a dança, para a música, o cinema, a realização de exposições, para receber encontros também. Portanto, continua a ser um espaço versátil e que tem essa importância de ser quase a marca da cultura na cidade da Amadora. Importância que também pode vir a ser ainda mais realçada quando tudo isto desconfinar, faça o termo, claro. E ter mais um espaço com ainda mais qualidade que o que tinha anteriormente, como sendo um espaço de referência, como vocês disseram também, e muito bem, na cidade da Amadora. É verdade, quando os espaços voltarem a reabrir em segurança, vai ser com certeza um espaço onde eu vou querer estar para ver o que é que tem de novo. Helena, da Amadora um saltinho a Cascais. Vamos até Cascais. Dizer o quê? Que a Câmara Municipal disponibiliza uma plataforma integrada de História e Património. O que é que tem esta plataforma? Aqui podem aceder aos bens culturais que tem a cidade, os seus arquivos e também o catálogo das bibliotecas municipais. A sua utilização é simples, basta pesquisar por aquilo que se procura ou então escolher logo ou onde é que querem pesquisar, ou nas bibliotecas, ou nos bens culturais, ou nos arquivos. É uma ferramenta que ganha importância em épocas onde temos que estar mais por casa e podemos, da mesma forma, aceder à informação que procuramos, à informação cultural que o município disponibiliza. Muito bem. De Cascais até Sintra, é um saltinho só. É mais um saltinho. Em Sintra, trouxe também aqui uma plataforma digital, porque achei muito interessante. A Câmara Municipal organizou numa plataforma que se chama mesmo Fica em Casa, iniciativas que as pessoas podem aderir a partir de casa. E então, algumas delas têm que ver com o teatro, a dança, exposições, podem visitar o Museu de História Natural de Sintra, por exemplo, a partir deste espaço, a música, ou então lendas e histórias, conhecer histórias de Sintra. Eles têm aqui a história do Convento dos Capuchos, por exemplo, e
além disso, é também uma plataforma onde as entidades podem enviar informação que queiram divulgar, que esteja, obviamente, neste âmbito de apresentar atividades culturais às pessoas e que as pessoas possam aceder à cultura a partir de casa. Portanto, não perder os hábitos que tinham, sim, pelo sim. menos até esta altura. Mesmo que seja no sofá. É verdade, é uma forma diferente. Mesmo que seja no sofá. Exatamente. Helena, terminamos a ronda de temas culturais com Oeiras. Não me digas que vais falar de mais qualquer coisa online. Vou falar mais qualquer coisa online. Fabuloso. Sim, é o que há. Mas também é mais uma plataforma, mas isto é um evento que tem datas marcadas, portanto é no fim de semana, de 16 e 17 de maio. E o que é que vai acontecer neste evento? O Trendy Market Online é um evento que reúne pequenos produtores e empreendedores de diferentes áreas, como por exemplo o design, a moda, a decoração, a joalharia. E durante este fim de semana podemos visitar este mercado com todas estas áreas no site www.trendymarket.pt e tem aqui mais de 120 expositores divididos por 3 salas. E basta entrar na sala que pretende explorar e escolher depois uma marca e depois é remetido para o site do expositor. No fundo, ele é um agregador de pequenos empreendedores que depois pode consultar consoante o seu interesse. E achei que era uma iniciativa interessante porque é como se nós fôssemos a uma feira, mas uma feira digital e, portanto, lá está, mesmo tendo aqui estas restrições de espaço e de lotação, podemos na mesma conhecer novas marcas, como é o caso desta iniciativa. Portanto, na prática, em vez de nos dirigirmos às bancas, mudamos de sala. Não. O que para aquelas pessoas que visitam as feiras, mas que têm um único objetivo, que é recolher o máximo possível de folhetos, panfletos e brindes, isto é uma maçada. Pois é. Não só, também temos aqueles clientes que só vão para passear e para remexer a banca da malta. Ou ainda temos aqueles que é para ir buscar os brindes. Sim, aqui também não tem hipótese. Só lá vão exclusivamente para isso. Verdade. Bem, e depois das coisas boas, vamos àquelas que são menos boas. Vamos conhecer os números de hoje, antes de passarmos depois ao próximo tema. Vamos então aos números. E nos números de hoje, começamos pelos números nacionais para dizer que, no que diz respeito ao óbitos, houve mais 19 nas últimas 24 horas, um crescimento de 1,66 em relação ao dia anterior. Nós que ontem, recordo, tínhamos tido tínhamos tido a registrar 9 mortes. Atingimos agora o número de 1.163. Casos recuperados há 3.013, são mais 464 que no dia anterior. O maior salto nos casos recuperados desde que há registro, com 19,20% de crescimento. Casos ativos, temos 27.913, são mais 234 do que no dia anterior, um crescimento de 0,85%. Isto, antes de avançar para os números locais, vou fazer aqui um pequeno parêntese e depois eu também vou aqui ler parte de uma mensagem que o Presidente da Câmara Municipal de Cascais, o Dr. Carlos Carreiras, enviou aos municípios. Isto porque, agora, quando começarmos a olhar para os números a nível mais local, eles começam a não bater certo e é sempre uma situação mais desagradável. Aliás, já enviámos variedíssimos pedidos de esclarecimento ao Ministério da Saúde, à Secretaria de Estado da Saúde e à Direção-Geral da Saúde, a pedir que nos expliquem o porquê disto acontecer e hoje, uma vez mais, volta a acontecer. Por exemplo, na região de Lisboa e Val do Tejo há 178 casos confirmados, mas se reduzirmos e formos só ver os municípios da área metropolitana de Lisboa, há 185 casos novos. Portanto, aqui algo não bate certo no reino da Dinamarca. De referir também que estes 234 casos novos a nível nacional têm como base as 3.780 análises que entraram em relatório, portanto, uma percentagem de casos positivos de 6,19%. É uma percentagem mais simpática do que aquelas que temos assistido nos últimos tempos, que sendo sempre acima dos 2 dígitos, mas mesmo assim um índice ou uma taxa de comparação, uma base de análise relativamente baixa. Vamos então aos números locais. E nos números locais, para dizer que, começamos pela Amadora, tem 10 novos casos,
soma agora 458 casos novos, casos de infectados por corona, por Covid-19, pela Covid-19. É um crescimento de 2,23 em relação ao dia anterior. Por cada 1.000 habitantes, a Amadora tem 2,52 casos e dá-lhe uma média de 19 casos por quilómetro quadrado. Cascais soma mais 4, tem agora 446. É um crescimento de 0,9%, com uma taxa por cada 1.000 habitantes de 2,1 casos e por quilómetro quadrado de 4,6. Quanto a Oeiras, tem mais 11 casos, soma agora 288, é um crescimento de 3,97 ao dia de hoje. Oeiras é o município destes 4 que analisamos que tem a maior taxa de crescimento, com 1 caso, 63 por cada 1.000 habitantes e 6,26 por quilómetro quadrado. Quanto a Sintra, tem mais 21. É de todos estes 4 municípios aquele que tem mais casos, mas como soma agora 790, o crescimento é de, e entre aspas reforçadas, é de apenas 2,73. Por 1.000 habitantes, Sintra tem 2 casos e por quilómetro quadrado 2,48. Olhando para o conjunto da área metropolitana de Lisboa, teve, como já referimos, 185 casos novos, tem agora 5.907, é um crescimento de 3,23, com 2,07 casos por cada 1.000 habitantes. E quanto a números é tudo, penso que, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, quero eu. Sim, quero acrescentar a questão do Presidente... Sim, que eu tinha referido que... Fazes o anúncio e depois não concretizas. Exato, tinha-me esquecido. Bom, eu penso também, já que já vimos esse gráfico, que é um bocadinho assustador, já o podemos tirar do ecrã. O Dr. Carlos Ferreiras enviou, precisamente a propósito desta situação e dos números que vão aparecendo, enviou ontem aos municípios uma mensagem, onde parte dela, vou só ler 2 parágrafos, diz: boa política pública não se faz sem uma base de dados sólida e confiável. Números fiáveis é o que nos permite planear e realizar ações futuras e gerir os meios e recursos. Há já algum tempo que venho manifestando o meu descontentamento pela desconformidade dos números oficiais. Uma desconformidade agravada pela lei da rolha que foram submetidos os delegados de saúde. Lembro que estão impedidos de dar os números. Por exemplo, Cascais registra hoje, nos dados comunicados pela DGS e Ministério da Saúde, 442 casos de Covid-19. Este comunicado refere-se ao dia de ontem. São mais 3 do que ontem. Pelo que é referido no próprio boletim, estes números representam 88% do número de casos positivos, de que em Cascais resultariam 502 casos. Ora, na autarquia, sabemos por outras fontes muito fiáveis que já ultrapassámos os 530 casos, dos quais 130 estão ativos. Isto também é algo que nós temos vindo a repetir, que a importância de que estes números sejam corretos, que haja respostas quando há dúvidas, para que também nós possamos esclarecer e informar, para que não fique a dúvida, para que se saiba exatamente o quê, como, quando, onde e porquê. Bem, esperemos que algum dia essa informação seja pelo menos explicada. Curiosamente, eu não sei se leu este comunicado do Dr. Carlos Carreira, mas é precisamente o que ele diz 2 ou 3 linhas à frente. Um dia vamos saber. Exatamente. Eu já me dava por muito contente se nós recebêssemos resposta aos pedidos de informação que fazemos e de esclarecimento que fazemos às autoridades oficiais e centrais sobre estes números. Provavelmente os números têm uma explicação. Esta disparidade de números, nós dizemos, ok, Lisboa-Val do Tejo 178, então, mas se formos só ver parte da região de Lisboa-Val do Tejo e formos só ver a AML, porque é que tem 185? Pode ter uma explicação lógica. E essa questão já estamos a colocar desde sábado, penso eu, que foi quando... Desde sábado. Essa diferença sim. Aliás, no sábado a diferença era muito maior. A desinformação é sempre pior que a informação. Quer se queira, quer não se queira. É. Bem, e terminados os números, vamos dar saltinho até os temas sociais, não é? Exatamente. É. E vamos começar, Helena, com os trabalhos de casa na Vida Nova.
Exatamente. Eu trouxe esta notícia porque foi publicada hoje também na TV Amadora, mas é um projeto que já está a acontecer desde que os meninos ficaram em casa e tiveram que ter aulas a partir de casa. Estamos a falar dos alunos do primeiro ciclo. E a Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, em conjunto com as escolas da sua freguesia, criou esta iniciativa em que faz o transporte, digamos assim, dos trabalhos de casa passados pelos professores aos alunos que não têm outra possibilidade de os receber se não for assim, porque, como já falámos também várias vezes, nem todas as famílias têm acesso a meios tecnológicos que lhes permitem ter acesso então a estes TPCs, os famosos TPCs, e portanto a Junta de Freguesia faz este transporte que é de semana a semana, porque recolhe os trabalhos nas escolas, vai entregá-los aos alunos, os alunos têm dias para fazer os trabalhos de casa e depois esses alunos entregam os trabalhos no projeto a rodar, no caso da Escola Mães d'Água, e depois o projeto a rodar faz chegar os trabalhos à escola e novamente inicia-se o processo para haver aqui uma correção. Este processo é também, digamos, complementa aqui também a telescola para estes alunos que não têm a possibilidade de ter acesso aos conteúdos da escola. Portanto, na prática, são o elo de ligação que faltava, digamos assim, para que todo o circuito flua QB. Sim, de outra forma não poderiam ter, tinha que arranjar aqui uma alternativa para ter acesso aos trabalhos de casa. Não, eu acho que é importante registar que ninguém estava à espera de uma situação destas. Nada disto é normal. Mas também é de registar o facto... Exato. Mas também é de registar o facto de que, uns melhor, outros pior, houve uma capacidade de adaptação das pessoas e das instituições de inventarem, de criarem, de desenvolverem, de pensarem em soluções e alternativas que é digna de registro. E agora, perdoem-me a expressão, que pena não haver pandemias todos os dias. Inventar no bom sentido. Inventar no bom sentido, sim, para criar soluções. Nós somos pródigos em inventar muito e muitas vezes, mas sempre em o inventar, o criar soluções, o criar soluções, o ter soluções, o ter alternativas, o não ficar parado, o deixar de estar acumulados, que é aquilo que eu diria que nos faz falta na vida do dia-a-dia e não só em momentos pandémicos. Não, porque nós normalmente fazemos ao contrário, quando inventamos, complicamos. Sim. Só complementar aqui esta informação, que é depois explicada pela Presidente de Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, Ana Venâncio, que no fundo eles já tiveram logo aquele processo de entregar os medicamentos à casa das pessoas que precisavam e também dos cabazes alimentares às famílias carenciadas e de grupos de risco, e foi no fundo adaptar esta questão da escola também nesta vertente de ir a casa, entregar os trabalhos de casa. Helena, da Amadora, vamos dar um saltinho outra vez até Cascais. Sim, mas desta vez é o Pedro. Sou eu? Sim. Porquê? Porque sim, dita as regras do jogo. Muito bem. Então, isto assim é mais difícil, quando não se conhece este conteúdo. Mas pronto, tudo bem. A Câmara de Cascais oferece durante o período de 11 a 15 de maio 30 cursos profissionais. Os cursos vão ser ministrados através de webinars, portanto, na prática, o webinar é uma abreviação do inglês que significa Web-Based Seminar, um seminário, uma conferência baseada na web, em conteúdos online, com mais de estes webinars têm mais de 3 dezenas de opções, entre diversos conteúdos, nomeadamente na área do turismo, no curso técnico de animador de turismo, variante náutica, técnica de turismo, animação sociocultural, portanto, um sem número de cursos, digamos assim, gratuitos, volto a referir, que podem ajudar, se calhar, em termos de recolhimento, a fomentar, digamos assim, mais alguns conhecimentos que possam ser eventualmente úteis no futuro. E ainda em Cascais, a falar sobre um tema que infelizmente voltou a estar na ordem do dia com os acontecimentos de Peniche, que é a violência doméstica, não é? Sim, é verdade. Cascais lançou aqui uma campanha Diga Não aos Maus Tratos contra crianças e jovens. Todos nós sabemos, isso foi até um problema bastante falado quando começou toda esta questão do confinamento, as pessoas estarem mais tempo em casa, mais fechadas, digamos assim, que seria muito provável
que o número de casos de violência doméstica aumentasse. E esta campanha vem precisamente também mostrar isso, que, nomeadamente para as crianças, que o bater, o insultar, que não é educar, e que o amor não rima com dor. E, portanto, a Câmara Municipal de Cascais mostra que está atenta a estas situações e pede que, se há uma suspeita de que uma criança ou jovem possa estar a sofrer maus tratos, que diga não ao silêncio, e, portanto, é de todos nós, se tivermos conhecimento ou uma suspeita de um caso deste tipo, que haja uma denúncia. Criança, jovem ou qualquer outro tipo de mau trato. Exatamente. Não aplicar só o chavão, digamos assim, às crianças e aos jovens. Em Sintra, ficamos a saber que já se está a preparar o verão que aí chega com a rede de incêndios, a rede de vigia de incêndios rurais, certo? Sim, verdade. A Câmara Municipal de Sintra já ativou os postos de vigia, que fazem parte da Rede Nacional de Postos de Vigia, e esta rede é coordenada pela GNR e está integrada também no dispositivo especial de combate a incêndios rurais deste ano. Obviamente que a ideia destes postos de vigia é, portanto, observar o território. Em Sintra, no caso de Sintra, estamos a falar da Serra de Sintra, e, portanto, a ideia é precisamente que estes postos estejam a funcionar em pleno para que haja aqui uma supervisão e que haja aqui a salvaguarda, não é? De que não aconteça, ou não volta a acontecer os habituais incêndios, infelizmente, que acontecem todos os anos. E, portanto, este é um mecanismo de prevenção. Para que não venha daí mais uma onda pandémica semelhante à de anos anteriores. Ou Sim. pelo menos que a mesma seja minimizada a tempo. Esperemos bem que não. E no que a temas sociais diz respeito, vamos terminar em Oeiras com um tema que particularmente me incomoda, porque já se antevia que isto ia acontecer, não é? Que toda esta situação de saúde ia acarretar, ia trazer uma situação social muito, muito grave, para referir que Oeiras financia mais fornecimento de refeições à população mais vulnerável. Quem é que vai falar sobre isto? Acho que é a Helena. Sim, a Câmara Municipal de Oeiras está a apoiar duas instituições que garantem então estas refeições, confeccionam estas refeições, e tem sido uma resposta imprescindível nesta mitigação do combate à Covid-19. Estamos a falar da Fundação Obra Social das Religiosas Dominicanas Irlandesas, e portanto esta entidade e a outra entidade é a Renascer, Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura. Ambas estão então, através dos seus meios, dos seus voluntários, estão a disponibilizar refeições a quem está em situação de carência económica. No primeiro caso, a Fundação Obra Social está a apoiar cerca de 250 munícipes, o que se traduz em 500 refeições diárias. E, portanto, este é um apoio essencial para que estas duas entidades consigam continuar a realizar o seu trabalho de confeccionar e depois também de distribuir estas refeições às famílias que mais precisam neste momento. Sim, Pedro, ia dizer alguma coisa? Não, ia prosseguir, diz. Ok, pronto, e vamos então a passos largos a caminho do final. Nada disto é normal e vamos do final caminho. Ainda não. Não, quase a passos largos a caminho do final, mas o caminho faz-nos caminhante, lá chegaremos. E vamos ao tema do dia, que na verdade deixa-me só aproveitar. E aproveitando a tua deixa, eu puxo o comentário da Júlia Pires, que diz que o caminho é precisamente em frente. Calma, o caminho é em frente se não estivermos à beira de um precipício. Porque se tivermos, às vezes, mais vale fazer marcha atrás e ir por outro lado. E só me lembrar uma frase de um jogador de futebol, não é? Daí eu passo estava à beira do abismo e daí eu passo em frente. Exato. Portanto, se o caminho é em frente, calma. Vamos ao tema do dia. E o tema do dia hoje, na verdade, são dois. É um tema duplo, e é um tema duplo porque, na realidade, a próxima semana, e os tempos que se avizinham, vai começar na próxima semana,
passando aqui a redundância da conversa, vão ser tempos muito importantes para dois tipos de pessoas. Aliás, o nome do tema do dia, a responsabilidade da escolha é minha, portanto, se quiserem insultar alguém, insultem-me a mim, é velhos e novos. Helena. Se quiserem insultar em direto, já sabem, é meter os comentários na página da Telefonia Amadora ou da TV Amadora e consoante o nível do insulto nós colocamos ou não, portanto, em direto. Helena, vamos lá aos velhos e aos novos. Assim, fazendo aqui um enquadramento, falando primeiro dos velhos, os lares vão então reabrir para visitas a partir do dia 18 de maio, a partir de segunda-feira, com uma série de orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde, e as orientações dividem-se tanto para os visitantes como para as próprias instituições que vão ter que estar preparadas para receber estas visitas. Entre as várias medidas, eu vou destacar algumas. Em relação, por exemplo, aos visitantes, obviamente que têm que garantir a higienização das mãos, têm que agendar previamente as suas visitas, têm que utilizar máscaras preferencialmente cirúrgicas. Há de haver também um registro dos visitantes por data, hora, nome, contacto, e o tempo de visita não pode exceder os 90 minutos. E numa primeira fase, as visitas devem acontecer apenas uma vez por semana e apenas um visitante por utente. Esta é primeiro aqui uma fase ainda de adaptação. Depois, a instituição tem que garantir que as visitas sejam realizadas num espaço amplo e arejado, se for possível, no exterior, se a instituição tiver essa possibilidade. As salas de convívio e os quartos não devem ser utilizados para as visitas, salvo se estivermos a falar de utentes acamados. Nestas situações, é preciso que os quartos partilhados, se for o caso, têm que ter condições de separação física. É novamente recomendado o distanciamento físico e também os visitantes não devem levar objetos pessoais ou alimentos para dentro destas instituições. Caso os visitantes vierem a testar positivo para a Covid-19, têm que informar a autoridade de saúde local, caso tenham visitado a instituição até 48 horas do início dos sintomas. Recorde-se também que os lares estavam, portanto, com as visitas suspensas desde mais ou menos meados de março. Portanto, há 2 meses, números redondos. Sim, há aqui uma série de orientações que têm que ser cumpridas para que as coisas possam ser feitas com segurança e para dar alguma confiança também, tanto a quem visita como à própria instituição e tanto para quem está na instituição. Na prática, como se costuma dizer, cautelas e calos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E acho que aqui é importante segurança e bom senso. Pedro, esta já era uma medida que era esperada há muito tempo, quer dizer, a malta já estava a desesperar, sobretudo os que estão lá dentro. Sim, sem sombra de dúvidas. É assim, relativamente a estas medidas, e deixa-me só fazer uma pequena correção, Helena, a questão do levar artigos e alimentos não é, referiste que não devem, mas é mesmo, não podem. Sim, é proibida. Não podem mesmo. Não. Escusam de tentar que fique, se a regra for bem cumprida e se for bem implementada, vão ficar à porta. Ou então podem sempre pedir às instituições, provavelmente até há grupos na internet que explicam como é que se faz para meter coisas dentro das cadeias. Sim, não é difícil. Porque se consegue meter tudo e mais alguma coisa dentro de uma cadeia, dentro de um lar ou de uma casa. Esta foi piada, obviamente, e esta veio no seguimento de cautelas e calos de galinha. Todo o cuidado é pouco. Claro que sim. Ir aproveitar o facto de já se poder começar a ir visitar os mais idosos, ou mantendo aqui o termo que dá título a este tema do dia, e visitar os mais velhos. Portanto, cuidado, não vale a pena levar alguma coisa, pode-se levar noutra altura. Há mais tempo para isso, mais vale agora ir vê-los e acessar-lhes à distância, mas ver ao vivo. Eu só queria complementar. Diz. Complementar com uma informação que é preciso não esquecer que os profissionais que trabalham nos lares, nas estruturas residenciais, estão todos a ser testados para saber se têm ou não a Covid-19. Também é um dado importante antes de se abrirem as portas, digamos assim, aos visitantes e também, obviamente, para os próprios utentes que estão nas residenciais e nos lares.
Helena, vamos ver uma coisa. Eu aqui não é dar uma no cravo, outra na ferradura, mas como sabe, tenho sido muito crítico a essa falsa sensação de segurança. É aí sim uma falsa sensação de segurança que se quer transmitir com o facto dos funcionários terem sido todos testados. Ok, mas vão ser todos testados como são os da Casa Branca, que é diariamente? Ou vão ter um protocolo, como quer a Direção-Geral da Saúde, dar aos jogadores de futebol que na prática jogam futebol e a seguir metem-se dentro de um buraco e não se mexem? É porque o ser testado hoje não significa que amanhã não seja infectado. Portanto, uma vez mais, testar, sim, muito bem, é testar, mas testar por si só não significa coisa nenhuma. Porque a seguir, não. O que hoje é verdade, amanhã é mentira. Não previne absolutamente nada nem evita nada, porque qualquer um de nós tem vida própria, fora do nosso local de trabalho, e mesmo que tome as medidas, todas as medidas e precauções e tudo aquilo que tem que respeitar a nível de protocolo, digamos assim, não está livre de ser contaminado. Há um teste que é feito hoje, a pessoa vai para casa, porque tem direito a ir ter com a família, tem direito ao seu repouso e tudo mais. Acontece-lhe um azar, chamemos-lhe assim, desses. Amanhã regressa ao local de trabalho, pode estar infectado. Portanto, o teste que fez hoje não lhe vai servir de absolutamente nada. Sim. É um engano. Eu antes de passarmos à segunda parte deste tema, gostava só de comentar o comentário da Júlia Pires, de visitar os mais velhos, mas quantos antes iam aos lares deixando abandonados os seus familiares. Não, é verdade. É verdade que muitos não iriam, mas também muitos iriam. E aqui, enfim, pelo menos aqueles que ainda podem ter visitas e que tinham visitas, esses que beneficiem do facto de ter familiares que se importam com eles e eles que se importam com os familiares. Claro, também porque estar há cerca de 2 meses sem receber ninguém que costumava lá ir, deve ser também duro para quem é utente. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Sim, mas pronto, vem 90 minutinhos de cada vez. A cada um. Uma pessoa. Algumas pessoa. Sim. Em relação a perceber se os lares, todos os lares têm condições para implementar estas orientações. Há aqui ainda preocupação nesse sentido, mas creio que deverá ser uma situação para se ir vendo. Eu também não sei como é que depois essa fiscalização, digamos assim, vai ser feita ou não, mas deveria ser feita para garantir que estas orientações são implementadas, mas também lá tem situações complicadas em termos de edificado mesmo. A nível de fiscalização, se calhar passará muito pela questão da organização ou da boa organização que os próprios lares tenham e das condições que possam também ter e coordenar as duas coisas. Sim. Helena, vamos aos novos. Sim, fazendo aqui depois o enquadramento para os novos, tem que ver realmente com a reabertura das creches, que vai acontecer também a partir do dia 18, também com uma série de orientações dadas pela DGS. Já falámos também já algumas vezes noutras situações sobre isto. Por exemplo, os miúdos têm que deixar o calçado à entrada, os berços e as camas têm que ter um espaçamento mínimo de 2 metros entre si, rigor na higiene de todos os espaços, utilização do espaço exterior com mais frequência, arejamento dos espaços com abertura de portas e janelas. Há depois também aqui esta questão das crianças não poderem levar brinquedos de casa para dentro das creches. Os pais têm que deixar as crianças à porta da creche, portanto não devem entrar com a criança para dentro da creche para deixar lá a criança. Também na questão dos transportes para as instituições que fazem o transporte das crianças em viaturas disponibilizadas pelas próprias creches, lá está, aplicam-se as mesmas regras que estão a ser aplicadas aos transportes públicos. E quanto a isto, aquilo que eu posso dizer é que, dizer também que os profissionais que trabalham nas creches têm que utilizar máscara cirúrgica. E apenas as crianças com idade superior a 6 anos é que também têm que usar, os mais pequeninos não. Eu quanto a isto, posso dizer que tenho visto que há muita preocupação da parte dos pais em se sentir confiantes de deixar as crianças nas creches, mesmo com todas estas orientações. Há aqui alguma preocupação de perceber como é que as crianças vão ficar e se realmente estas instruções vão ser cumpridas, porque também toda a gente sabe como é que são os miúdos. Vai haver também as salas, o número de crianças por sala vai também ser menor, mas há aqui uma grande preocupação da parte dos pais, muito embora alguns tenham mesmo que ir trabalhar e têm que ter um espaço para deixar aqui.
Leno, isto é das tais coisas que já nos aconteceu a todos, quando fazemos um alinhamento, quando fazemos a planificação de alguma coisa, olhar para o papel e dizer, epá, isto está tão bonito no papel. Mas depois na prática a coisa não funciona muito bem. Mas isso Sempre será mais ou menos por aí. Isso também faz parte. Também não tinha, se calhar também não tinha metade da piada que às vezes tem. Não desenvolvíamos a nossa natural capacidade de superação. Mas eu estava a dar o exemplo de coisas que, embora tenham consequências, são consequências mais ou menos controláveis e contornáveis. O grande problema é que muitas das vezes as situações, quando são planeadas, estes planos ou outros do género, quando são feitos por quem não tem o devido conhecimento do terreno, do como se faz, o que se passa diariamente e de alguns procedimentos habituais. Portanto, na prática, e depois vai bater precisamente nisso que estás a dizer, no papel bate sempre tudo bem. Mas vocês acham que as orientações vão ser mais facilmente implementadas nos lares ou nas creches? Ou acham que vai ser igual? Não, eu acho que vai ser difícil dos dois lados. Por dois não, vai ser difícil dos dois. Estamos a comparar coisas que de certa forma não são comparáveis. Primeiro, porque o risco está do lado dos lares. Ou seja, já todos nós sabemos, e não vale a pena estar aqui a tentar dourar a pílula, que um caso num lar é um fósforo num palheiro. Portanto, o perigo está aí. Agora, é mais fácil controlar do ponto de vista das pessoas se portarem bem nos lares. Garantidamente. Nas creches é mais complicado. Estamos a lidar com crianças que precisam do seu espaço, que vai ser contra a natura e contra tudo aquilo que lhes foi sendo passado ao longo dos tempos que eles já lá tiveram. Quer dizer, Marquinhos, partilhe lá o brinquedo com o outro menino. E agora, Marquinhos, nada de emprestar o brinquedo. Não faz sentido. Portanto, vai ser complicado. A capacidade de entendimento é diferente também. E por outro lado, eu às vezes hoje estive a ouvir um programa de televisão em que se questionava precisamente isto da abertura das escolas e das creches. E dizia uma avó que achava muito bem que as creches abrissem rapidamente porque a filha dela estava com as duas netas em casa há 2 meses e já não aguentava mais. Mãezinhas e paizinhos, se acham que não têm capacidade para aguentar os vossos filhos 2 meses, não os façam. As creches e as escolas. Olha, se você não diga isso, o país precisa de natalidade. Não, há 2 meses ainda bem que vão abrir que eu já não aguento os minutos em casa. Não. Eu tinha a frase que o Jacinto acabou de dizer agora, eu tinha na cabeça para dizer quando fôssemos encerrar, quando fôssemos para a imagem do dia. Mas aplica-se na perfeição também. É que é mesmo assim. Se não têm condições, se não querem, se acham que não são capazes, estejam quietos. Agora, não encarem as creches e as escolas como um depósito de putos. Exatamente. Sim, verdade. Mas esta crise, chamemos-lhe assim, também serve um pouco de abre-olhos para muita gente, para muitos pais e muitas mães, que até agora sempre imputaram algumas responsabilidades. Aquilo que acontecia, o professor, o educador, o vigilante, aquilo. E agora chegam à conclusão que se calhar o puto. A criança. Aprenderam, se calhar, da pior forma, a ter noção de uma realidade que está dentro de portas que foram eles próprios que criaram e que ajudam a desenvolver diariamente. Eu só queria dizer mais uma coisa em relação a isto, tirando esta parte dos pais aguentarem ou não as crianças em casa, em termos psicológicos, vamos falar assim. Há depois também esta questão laboral, em que realmente os pais precisam de trabalhar e de deixar as crianças num ambiente seguro, e por isso esta abertura de creches tem também esse lado importante, porque há muitos pais que não podem contar com os avós porque pertencem a um grupo de risco. Exatamente. E realmente precisam ter uma alternativa para poderem retomar a sua atividade. Mas também, de qualquer forma, se formos a ver bem as coisas, não são só os pais que não aguentam as crianças. Ao fim destes meses, as crianças muitas vezes também já não suportam os pais. Estão habituados ao ritmo da brincadeira e, como dizia o Jacinto, da partilha, seja de brinquedos, seja de experiências, seja de tudo mais, e agora vão de facto viver uma realidade completamente diferente e contraproducente face àquilo que sempre lhes foi ensinado. Tem que haver bom senso para tudo e mais alguma coisa.
Perguntou ao Carlos Macedo que as crianças ansiam de um dada para o refeitório, como irá ser. Irá ser eventualmente uma tentativa daquilo que nós vemos às vezes de aquelas filas nos infantários de países asiáticos com outra cultura, em que vão todos separados a 2 e 3 metros de distância, em fila, como se costuma dizer, em fila pirilau, muito, muito certinho e direitinho, mas sem estarmos habituados a isso. Portanto, vai ser aí a conclusão. Só para completar, e temos que ir para o final, porque já passamos o tempo. Isto é um condão que nós temos. Para completar aquilo que a Helena estava a dizer, que os pais têm que trabalhar, e antigamente eram os avós que ficavam, que pertencem a um grupo de risco e como tal, agora nos iludamos. Os pais vão trabalhar, e em muitos casos o que acontecia, e vai continuar a acontecer, é que quem ia levar os meninos e quem ia buscar os meninos são os avós. Portanto, o fator avós está lá na mesma. Pois. Ok? Pois, os pais... A questão do trabalhar serve mais, em algumas situações, serve mais de escape, de desculpa, do que verdadeiramente como de motivo. Sim. Eu só queria dizer uma coisa. Aqui o Rui Salvador está a comentar que na Associação Amigos da Damaia, da qual ele é presidente da direção, o refeitório vai ser alargado para o ginásio. Eu só queria partilhar aqui uma informação rápida. Eu vi nas notícias há pouco que em Itália estão a fazer uma experiência no regresso mesmo às aulas presenciais para os meninos pequeninos e estão a fazer aulas no projeto piloto, estão a fazer aulas nos ginásios, precisamente para criar essa tal distância e tudo mais, e para as aulas poderem ser dadas da forma antiga. É apenas um projeto piloto que está a acontecer numa região de Itália e eu achei interessante. Mas achei ainda melhor que na Dinamarca estão a utilizar um estádio de futebol e colocam as crianças que lá têm aulas, porque o estádio é suficientemente grande para as crianças estarem devidamente distanciadas umas das outras. E achei aquilo interessantíssimo. Eu, se encontrar amanhã, trago para nós vermos. Isso é capaz de gerar uma logística interessante. Mas vamos deixar então o desenvolvimento para amanhã, porque temos mesmo que ir ao momento do dia para encerrar. Exatamente. Pedro, este triste momento do dia é contigo. Este momento do dia é comigo. Durante o dia falou-se muito e viu-se muito a respeito do caso da Toby da Baleia, da menina que foi assassinada, e de tudo o que envolve esse caso. Ontem não falámos sobre ele, também não vai ser hoje que vamos falar sobre ele. E porquê? Porque há mais situações que se vão passando diariamente no nosso país, infelizmente, relacionados com este tipo de violência. Nomeadamente uma mulher de 41 anos que foi detida ontem pela PSP em Lisboa, depois de permanecer mais de 1 hora à chuva com o bebê despido. Em comunicado, a PSP explica que a mulher que estava alcoolizada foi interceptada cerca de 00h15, após passar, lá está, cerca de 1 hora à chuva com o bebê, dentro do ovo, digamos assim, despido e apenas tapado com uma manta. Estamos a falar de um bebê com cerca de 2 meses, que estava completamente molhado, em choro compulsivo e denotando estar em grande sofrimento, digamos assim, com frio e fome, segundo a nota também remetida pela PSP. O bebê, que entretanto foi retirado à mãe, foi hospitalizado, encontra-se em observação, está livre de perigo. E agora, e passo a citar, face ao perigo atual e iminente para a vida ou de grave comprometimento da integridade física e psíquica do menor, sendo desta forma necessário salvaguardar o seu superior interesse, o mesmo foi retirado à sua progenitora ao abrigo do artigo 91 da Lei da Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Isto também segundo o comunicado, portanto, com base legal, digamos assim, e tudo, tudo isto é feito. Entretanto, a mulher já teve alta depois do tratamento hospitalar e vai ficar à espera de... Sim, mas deve ter... Às respectivas diligências judiciais, e vamos ver o que é que acontece em mais este caso, que não é caso único. Ainda há uns dias tivemos mais alguns desenvolvimentos da mulher que abandonou o recém-nascido no Ecoponto, também em Lisboa. Portanto, não é uma sucessão diária de casos ou de desenvolvimentos de casos, mas continua a ser um número muito simpático. Ou pelo menos não é uma sucessão diária de casos conhecidos.
Sim. Também por não ser, e por isto não ter sido amplamente divulgado, é que eu escolhi este ao invés do da Valentina, que toda a gente falou ontem, toda a gente falou anteontem, e toda a gente vinha a falar nos últimos dias, embora por outros motivos, embora apenas e só pelo então desaparecimento, mas fica aqui mais esta nota. Não, Bem, e com este triste momento do dia, chegamos ao fim do Nada Disto é Normal, aliás. O momento do dia também ele não é nada normal. Não é normal. Longe disso. Resta-nos despedirmos. Helena, boa noite. Pedro, boa noite. Também boa noite ao Rui, assim que nos acompanhou. Muito obrigado, boa noite. E até amanhã às 22 cá estaremos. Boa noite. Até amanhã.